Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, a palavra de Deus nos diz assim, ó: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, aqui o apóstolo Paulo, né, na carta do apóstolo Paulo, a igreja lá de Efésios, ele alertando ali a igreja a respeito de como nós devemos vencer o diabo, como nós devemos vencer o inimigo das nossas almas, como nós devemos vencer o inimigo da nossa família, o inimigo dos nossos filhos, o inimigo da nossa parentela. A palavra de Deus fala aqui, ó, que nós temos que ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E a gente tem que revestir da armadura de Deus para poder estar firme contra as ciladas do diabo. E a própria palavra aqui ensina que a armadura de Deus é a palavra de Deus. A gente está revestido de oração, de jejum, de santificação, mas que acima de tudo nós devemos estar revestidos com a palavra de Deus, porque nós sabemos que o inimigo ele é astuto. Muitas das vezes o inimigo ele tenta nos afrontar usando a própria palavra de Deus, mas Deus ele é aquele que nos orienta a estar revestido com a armadura de Deus. E como você vai estar revestido? É através de orar, através de jejuar, através de estar buscando a Deus, é através de estar tentando santificar a sua vida a Deus. E nós sabemos que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas na maioria das vezes o inimigo ele vai usar uma carne, uma pessoa de carne e osso igual a você para poder te atacar. E na maioria das vezes não vai ser pessoas distantes, pessoas que estão longe, pessoas que não lutam as suas lutas, pessoas que não conhecem a sua luta, não. Ele vai usar pessoas de perto, pessoas às vezes de dentro da sua casa para tentar te ferir, tentar te humilhar, tentar lançar palavras para te entristecer. Por quê? Porque ele sabe dos seus sentimentos, ele conhece os seus sentimentos, ele conhece a sua sinceridade. Então ele vai usar pessoas do seu convívio para te ferir, para tentar te desprezar, tentar te diminuir. Mas a palavra de Deus fala aqui, ó, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Então nós não estamos lutando contra homens, não estamos lutando contra a mulher, porque a nossa luta ela é uma luta travada, uma luta espiritual. Às vezes é uma luta que a gente até contempla ela com os olhos carnais, mas ela é uma luta totalmente espiritual. Então nós temos que revestir de Deus, nós temos que buscar a Deus, invocar a presença de Deus para a nossa vida, com toda oração e súplica, conforme fala aqui no final do versículo, que fala com toda oração e súplica, orando o tempo todo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica. Então nós temos que orar, nós temos que buscar, mas nós temos também que estar em vigilância, porque o diabo ele é astuto, a intenção do diabo é matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Então não abaixe sua cabeça, não se desespere, não desanime. Às vezes a gente vai ouvir palavras que a gente não gostaria de ouvir. Às vezes a gente vai ser afrontado de forma que a gente não gostaria de ser. Mas nós sabemos que a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra principados e potestades. E nós temos que estar assim, revestidos da armadura de Deus, para que nós possamos resistir
as ciladas do diabo. Por quê? Porque se nós nos revestirmos da palavra de Deus, se nós nos revestirmos da presença de Deus na nossa vida, o Espírito Santo, ele vai nos dar direção, ele vai nos dar discernimento para entender quem está falando. É o ser humano ou é o inimigo que está usando a boca do ser humano para nos atacar? E assim a gente vai estar buscando a Deus em toda oração e súplica e pedindo a Deus para repreender as obras do inimigo contra o nosso lar, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa vida em todos os sentidos. E eu creio que Deus, ele é Deus para honrar. Glória a Deus. Às vezes a gente amanhece o dia, atravessa o dia bem, quando de repente você se depara com uma situação que, se você não pedir Deus a direção, você acaba se entristecendo, você acaba deixando aquilo entrar no seu coração. Então, que nós venhamos estar, sim, buscando de Deus, revestindo da armadura de Deus. Porque a palavra fala que nós temos que tomar, portanto, toda a armadura de Deus para que nós possamos resistir nos dias maus e depois nós temos vencido tudo, que a nossa fé venha permanecer inabalável. E nós sabemos que cada dia é uma luta diferente que nós vamos ter que enfrentar. Cada dia que passa uma situação diferente que nós vamos ter que enfrentar. Tem situações que vai nos deixar muito felizes, mas tem situações também que às vezes vai deixar muito triste. Mas a gente tem que, em todas essas coisas, reconhecer o trabalhar de Deus, reconhecer que nós nunca estamos só numa peleja, nós nunca estamos só numa batalha. Aquele que tem consagrado, que tem buscado a presença de Deus, de maneira nenhuma você vai estar só. De maneira nenhuma você vai estar desamparado numa luta, de maneira nenhuma você vai estar desamparado numa peleja, porque Deus, ele é aquele que está conosco. E a palavra de Deus nos mostra lá no livro de Josué que quando Deus quer honrar, quando Deus quer abençoar, se for preciso Deus parar sol e lua, Deus para. Se for preciso Deus parar o mundo para abençoar, o mundo para poder fazer o povo entender que ele é Deus, Deus faz parar. Porque nós podemos ver que lá na história de Josué, ele estava numa guerra contra os amorreus. E a palavra de Deus fala que o exército dos amorreus, ele era numeroso, era um exército equipado para peleja. Josué tinha alguns homens de guerra. E a palavra de Deus nos mostra lá que Josué, ele tinha condições de lutar contra os amorreus enquanto era dia, porque ele não tinha aquele aparato todo para lutar durante a noite. E a palavra de Deus diz que a noite estava prestes a chegar. E Josué e o povo, juntamente com o povo, estava ali lutando contra os amorreus. E Josué, sem saber, pensando, né, o que fazer ali, porque se anoitecesse, né, a peleja entrasse noite adentro, com certeza eles não iriam vencer a peleja. E a palavra de Deus diz que Josué, ele clamou a Deus e pediu a Deus que parasse o sol e que parasse a lua, para que eles pudessem permanecer ali naquela peleja. Então, muitas das vezes, nós temos que levantar nossa mão e pedir a Deus para dar um basta na situação, para que nós venhamos vencer. Porque às vezes a situação vai se agravando de tal maneira que a gente chega a ficar sem recursos para lutar. Quantas das vezes nos chegam a faltar palavras de oração, às vezes nos chega a faltar até como, sei lá, um jeito para poder saber entrar na presença de Deus. Porque normalmente quando a luta aperta, quando a situação se dificulta, às vezes nos falta palavras de oração. Então nós temos que estar revestindo todos os dias da armadura de Deus, para que quando vier os dias maus, fala aqui a palavra, né, para que quando vier os dias maus, a gente venha estar revestido dessa armadura de Deus, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, a nossa luta é contra principados e potestades. Às vezes o inimigo vai usar a gente de dentro da sua própria casa para poder se levantar, para tentar te abater, tentar te diminuir, né? E a situação acaba se tornando uma situação que, se Deus não intervir, se Deus não entrar com providência, né, no meio da situação, a gente vai ficar perdido sem entender às vezes o que está acontecendo. Mas nós sabemos que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, é contra principados e potestades. E eu creio que Deus, ele é Deus que vai estar sempre nos dando a vitória. Volte-se a sua vida para Deus. Faça um compromisso com Deus, porque Deus, ele não desiste de ninguém. Deus, ele não desampara ninguém. Deus, ele é aquele que ele está sempre com as mãos estendidas para nos abençoar. Então, que nós venhamos estar firmes,
cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça de justiça. E a verdade é a palavra de Deus. Que nós venhamos estar buscando sempre dentro da palavra de Deus, buscando sabedoria de Deus, buscando revestimento do poder de Deus, para que nós venhamos entender que a nossa luta não é contra o homem, não é contra a mulher, não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra principados e potestades que habitam nas trevas. Então que Deus ele venha nos revestir dessa armadura de Deus. Vamos nos revestir através da oração nessa hora. Vamos falar com o Senhor nosso Deus, porque eu sei que é dele que virá o nosso socorro, é dele que virá a solução, é dele que virá, né, o amparo para nossas vidas, porque nós sabemos que sem Deus nós nada podemos fazer. A palavra de Deus fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta sempre vem da boca de Deus. A última palavra quem vai dar vai ser sempre Deus. A última palavra vai ser sempre de Deus. A gente pode fazer plano, como a própria palavra fala, o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta vem é de Deus. E independente de que a gente aceite ou não, ou de que a gente entenda ou não o que está acontecendo, nós não devemos questionar a presença de Deus, a palavra, a ordem de Deus, né? Nós não devemos, porque Deus ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Deus ele sabe o que a gente realmente necessita, porque nem sempre o que a gente quer é o que a gente realmente necessita. E Deus ele abençoa assim, nem sempre ele vai dar do que é o que eu quero, mas o que eu necessito, Deus ele não vai deixar faltar. Eu aprendi a entender isso no decorrer da minha vida, que nem tudo que eu quero Deus vai me dar, mas o que eu preciso ele nunca vai deixar faltar. Conforme a gente ora no Salmo 23, que a gente fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então não vai faltar. Aquilo que te é necessário, aquilo que é essencial para a sua vida, não vai faltar. Em nome de Jesus. Então vamos falar com o Senhor nosso Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento de oração, meu Deus, eu me coloco aqui diante da tua presença, ó Pai, para nos revestirmos, Senhor, da armadura de Deus, para nos revestirmos, Senhor, de oração, meu Deus e meu Pai, para que nós venhamos estar firme na luta contra as ciladas do inimigo, meu Pai, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, meu Pai, mas é contra principados e potestades que habitam as regiões celestes, meu Deus, que muitas das vezes tem se levantado com grande fúria contra o teu povo, contra a tua igreja, contra aquele que confia no Senhor, meu Pai. Senhor, mas que o Senhor não venha nos permitir ficar perdidos no meio dessa situação, que o Senhor não venha, Senhor, nos permitir ficarmos, meu Deus e meu Pai, desolados no meio disso tudo, meu Pai. Porque em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor foi com Ezequiel ali naquele vale de ossos secos, meu Pai, onde o Senhor levou Ezequiel àquele vale de ossos secos, e chegando ali ele via que o vale era de ossos sequíssimos, ou seja, não tinha vida naquele lugar. Mas, meu Pai, seguindo a ordem do Senhor, Ezequiel profetizou, meu Deus, e houve vida naquele vale. Senhor amado, então essa pessoa que está passando neste momento por um vale, meu Deus, que ela venha, meu Deus e meu Pai, enxergar que esse vale é o vale em que o Senhor vai fazer, meu Pai amado, com que a diferença venha acontecer na vida dela. Porque foi isso que aconteceu ali na vida de Ezequiel. O Senhor ordenou que ele profetizasse no meio do vale, e ele profetizou, meu Pai. E ali os ossos, meu Deus, que eram somente ossos, passaram, meu Deus, a receber carne, receber tendões, pele, meu Deus e meu Pai. E depois receber o fôlego de vida, o fôlego do Espírito que o Senhor soprou. E, meu Pai, aquele vale que parecia um vale da morte na vida de Ezequiel, passou a ser um vale de vida, um vale onde
um exército abençoado se levantou ali, meu Deus. Então essa luta que essa pessoa tem passado, essa luta, meu Deus, que se levantou, que não venha a ser para destruir, que não venha a ser para matar, mas que venha a ser para a glória do Senhor, que a glória do Senhor venha a se manifestar, meu Deus, na vida dessa pessoa, no lar, Senhor, nessa família, meu Pai, nos negócios, meu Deus e meu Pai, na vida sentimental, na vida material, na vida espiritual, meu Deus, e que o Teu Espírito Santo venha nos orientar, Senhor, venha nos conduzir, meu Deus, e que a Tua presença, meu Deus, venha a ser em nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assola meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e o áspide, calcará os pés, o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor amado, e é crendo, Senhor, nessas palavras desse salmo, meu Deus e meu Pai, que nós, meu Pai amado, agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos deu vitória. Nós temos contemplado, Senhor, pessoas caindo, pessoas falindo, pessoas se matando, pessoas, meu Deus, se destruindo, e para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui de pé, Senhor. E nesta noite nós queremos interceder, meu Pai, por pessoas que estão passando por momentos difíceis, pessoas, meu Deus e meu Pai, que estão passando por momentos de depressão, momentos de opressão maligna, meu Deus, pessoas que estão precisando ter um encontro com o Senhor, para que venha ver tudo mudar, meu Deus, para que haja vida nesse vale de ossos secos, meu Pai. Senhor amado, realiza, Senhor, uma grande obra. Toma cada vida que ora conosco neste momento nas tuas mãos, ó Pai, e vai confirmando a bênção do Senhor, o milagre e a vitória, porque a tua palavra nos diz que as bênçãos do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores, meu Pai. Senhor amado, então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mal, Senhor, que toda dor que tenha assolado essa vida venha cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo demônio, toda seta diabólica venha bater em retirada, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu creio no milagre, eu creio na libertação, eu creio na grande vitória. Livra-nos, Senhor, de todo mal, livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que não provém de ti, livra-nos de todo laço, de toda seta demoníaca, meu Pai, e confirma o milagre e a vitória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua justiça, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em nome de Jesus, livra-nos de toda enfermidade, livra-nos, Senhor, de toda palavra, Senhor, contrária, livra-nos de toda oração contrária, livra-nos, Senhor, de toda contenda, livra-nos da briga, livra-nos, Senhor, do mal, livra-nos do homem sanguinário, livra-nos da bala perdida, livra-nos, Senhor, de pessoas aproveitadoras, livra-nos, ó Pai, de tudo aquilo, meu Pai, que acrescenta dores à nossa vida, livra-nos, ó Pai, de tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você que está assistindo aí. Compartilha essa oração para que mais pessoas possam vir ser alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.